quarto ano, tudo bem com vocês? Então a prof está aqui para a gente relembrar um pouquinho sobre o processo de fermentação que a gente viu aula passada. Então lembrando lá da fermentação, nós temos dois tipos, né? Então a gente parou na fermentação das leveduras, que são micro-organismos que são os fungos, né? Então os fungos transformam o açúcar, né, a glicose, em gás carbônico e etanol, que é o álcool também. Com esse fermento, que a gente chama de fermento, as leveduras, a gente faz a massa de pão ou de pizza, enfim. No final desse vídeo vocês vão ver o processo da prof usando o fermento e como que cresce a massa, como que acontece todo esse processo, beleza? E aí agora a gente vai ver sobre a fermentação alcoólica. O que será que é isso? Por que esse nome? Porque é uma fermentação que produz um combustível que a gente conhece, que é o etanol, que é um combustível, né, usado no lugar de gasolina, diesel e etc. Por quê? Ele é considerado um biocombustível, ou seja, ele é melhor, faz menos mal que a gasolina e o diesel para a natureza. Por quê? Porque a gasolina e o diesel são obtidos através do petróleo, né? Que são vários minerais achados no subsolo. E o etanol ele é feito a partir da fermentação ou de cana-de-açúcar, ou do milho, ou até da beterraba. Então ele é um processo de fermentação. O que acontece no processo de fermentação? Os fungos, né? As leveduras, o que? Transformam a glicose em gás carbônico e etanol. Então essa parte da cana-de-açúcar, milho e beterraba vai transformar no etanol e depois desse processo, né, vai para a fábrica, recebe outros aditivos e vira o combustível que a gente usa no carro. Então ele é melhor usar ele do que gasolina e diesel para a natureza. Por quê? Porque ele não sai tantos poluentes, tantos gases poluentes dele, né? Sai bem menos que gasolina e diesel. Mas aí também tem que tomar cuidado com uma parte dele que estão erodindo o solo, porque fazem muitas plantações da cana-de-açúcar e etc. para produzir em alta quantidade o etanol. Então tem o seu pró, mas tem o seu contra também. Então essas informações vocês encontram lá na página 158 e 159 da apostila de vocês. E não saiam daí que agora a prof vai mostrar para vocês o processo de fermentação usando o fermento de pão. Então, quarto ano, agora nós vamos ver o processo de fermentação numa massa. Aqui a prof vai fazer uma massa de pizza. Até vocês podem fazer em casa depois se vocês quiserem, combinado? Então, o que eu vou usar? Eu vou usar um micro-organismo, que é um fungo, uma levedura, que é o fermento biológico seco que a gente conhece, né? Ou ele pode ser fresco também, mas o seco nós vamos usar hoje. E uma curiosidade para vocês é que atrás, nos ingredientes, vocês conseguem ver qual é essa levedura, tá? Qual é esse micro-organismo. Então, vocês vão ver o formato da levedura, como que ela é. Então, eu vou usar aqui na minha receita 10 gramas de fermento biológico seco. Então, esses são as leveduras. O que eles são? Micro-organismos que a gente estudou. Então, eles vão fazer o processo de fermentação na nossa massa. Então, o que eu faço? Eu coloco ele no meu recipiente, o fermento, e vou colocar uma xícara de água morna. Não pode ser água fervendo. Por quê? Porque aí não vai deixar esses micro-organismos fazerem a função de fermentação. Vai inibir um pouco. Então, tem que ser água morna. Como que eu sei? Coloco meu dedinho lá e tá em quente suportável. Então, eu coloco, esse é o primeiro passo. E aí, o que eu coloco junto para ele já começar o processo dele? O açúcar. Muito bem. Por que o açúcar? Porque o açúcar que vai ajudar nesse processo de fermentação. Como? As leveduras, o fermento, vai se alimentar, vai transformar o açúcar, a glicose, né, em gás carbônico, que vai fazer a nossa massa crescer. E também transforma um pouquinho de etanol, álcool. Mas quando a gente assa essa massa, tanto o gás carbônico quanto o álcool vão evaporar. Então não tem problema. Então, ó, você mexe bem até se dissolver. Ai, prof, mas eu queria colocar já o sal e tudo junto de uma vez. Primeiro faz esse processo para já ajudar a levedura nesse processo de fermentação da massa, tá? Por isso eu misturo água morna e açúcar. Se vocês fizerem essa mistura aqui
e colocarem no recipiente, num vidro, numa garrafinha e vedarem essa garrafinha com um balão e esperarem 15, 20 minutos, o balão vai ficar um pouquinho cheio. Por quê? Por causa do gás carbônico, ou seja, a levedura, né, o micro-organismo, o fermento, pegou a glicose e transformou em gás carbônico e etanol. Então, o gás carbônico vai fazer o balão um pouco inflar. Essa experiência nós temos na apostila também, vocês podem treinar para fazer, mas hoje eu vou aproveitar para fazer a massa. Depois disso, eu posso colocar meia xícara de óleo. E aí, eu não vou colocar o sal direto aqui. Por quê? Porque o sal inibiria o crescimento dessa levedura. Então, eu misturo o meu sal no meu trigo, né, na minha farinha. Aqui tem 4 xícaras de farinha de trigo, 1 colher de chá de sal. O açúcar foi 1 colher de sopa, que é essa colher aqui, beleza? Para quem depois quiser fazer. E aí, eu misturo o sal aqui, para não inibir a minha fermentação. E o que eu vou fazendo? Vou misturando a farinha aos poucos, beleza? Então, eu vou colocando e vou mexendo. Vai chegar um ponto da massa que eu vou ter que sovar ela. O que é sovar? Ficar mexer com as mãos, beleza? Então, eu vou fazer esse processo aqui e eu já volto com a massa sovada. Então, agora, ó, o prof já sovou a massa, ó, ela tá bem uniforme, não tá grudando na mão, ó. E esse é o ponto da massa que eu vou deixar descansar. Por que eu tenho que deixar a massa de pão, essa de pizza descansar? Para a fermentação fazer o efeito e liberar o gás carbônico e fazer a nossa massa crescer, às vezes dobrar ou até triplicar de tamanho. Então, o que eu vou fazer? Deixar ela, depois de sovadinho, descansando. Posso cobrir com um pano, né? E vou deixar ela descansar em torno de meia hora, 40 minutos. Você vai olhando, vendo se ela tá crescendo. Por que ela vai crescer? Porque vai estar liberando o gás carbônico da fermentação da nossa levedura, que no caso é o fermento, beleza? Então, depois eu volto para vocês verem o quanto ela cresceu, o quanto de gás ela soltou. Combinado? Então, vamos ver o resultado. Ficou mais ou menos 40, 45 minutos descansando a massa. Vamos ver se o gás carbônico surgiu aqui. Olha só, a massa cresceu. E por que a massa cresceu? Pensa lá por que a massa cresceu. Porque a fermentação ocorreu, né, com o fermento e o açúcar que a prof colocou. E descansando, fazendo o efeito, ela liberou o gás carbônico. Por isso que a massa fica bem, ó, bem molinha, ó, bem airada. Por quê? Porque o gás carbônico expandiu essa massa. Então, o que eu vou fazer agora? Vou dividir ela em 2, vou fazer minha massinha de pizza, vou assar. O gás carbônico e o etanol que foi formado por esse processo de fermentação vai evaporar, né, com o calor do fogo. E aí, nós vamos ter uma massa de pizza bem gostosa, que você pode rechear como você quiser. Então, você pode fazer essa experiência em casa, que essa receita não deixa de ser uma experiência, né? E aí, se divertir na sua casa fazendo uma massa de pizza, combinado? Se você fizer, manda pro prof. Beijos e até a próxima aula.